Olá, amigos. Hoje nós vamos falar especialmente sobre algumas coisas do Natal. Vamos falar um pouquinho sobre o quarto rei mago. Um sábio que era filho de um rei lá na Pérsia, de uma família muito abastada, mas era um estudioso. Ele adorava estudar as estrelas, os astros, fazia as pronunciações, as suas adivinhações, e ele também tinha contato com outros magos que viviam nas imediações da Índia, né? E aí ele sempre trazia novidades. Certo dia, a família e os amigos reunidos no salão nobre, ele entrou e disse: "Gente, sabe o que eu descobri? Que os astros estão pronunciando a chegada de um menino Deus. Ele vai nascer lá na Palestina, lá em Israel, e vai mudar a vida de todos nós, de todo ser humano terrestre." E aí as pessoas meio descrentes voltaram para ele: "Artaban, lá não pode nascer nada. Aquele país já foi escravo de muita gente. O que poderá vir de lá?" Ele disse: "A mãe natureza e os prenúncios dos céus sempre trazem boas impressões." E assim, Artaban, sempre recebendo críticas sobre as suas ideias, sobre essa concepção de uma nova vida que iria nascer lá em Israel, e ele continuou pesquisando e estudando. Mas um dia em especial, aliás, numa noite em especial, ele chega assim lá pelo grupo e diz, com os papéis embaixo do braço, um estudioso que era, e anunciou que o menino Luz iria nascer. Já tinha data, a estrela guia, o astro maior, já estava no céu para anunciar a chegada do menino Luz. E ele disse que ele iria até esse menino, que ele iria visitá-lo e oferecer algumas prendas. Então ele disse: "Quem vem comigo?" E o silêncio se fez. Artaban ficou desiludido, meio desanimado. Seu pai, vendo que ele ficou muito decepcionado com essa situação, seu pai aproximou dele e disse: "Artaban, muitas vezes quando queremos caminhar na estrada de luz, às vezes temos que caminhar sozinho, para que possamos ver coisas que outros não veem, meu filho. Siga as suas ideias." Artaban assim fez. Juntou todas as suas coisas, todos seus pertences, escolheu o melhor cavalo e lembrou de pegar 3 prendas para o Mestre Jesus: uma safira, um rubi e uma pérola, que ele iria oferecer ao menino Luz. E assim montou em seu cavalo, porque ele já tinha combinado de encontrar com os três reis magos, lá nas esferas, no Palácio das 7 Esferas, que ficava na entrada do deserto. No 3º dia de lua cheia, eles esperariam até meia-noite um pelo outro para que eles pudessem atravessar o deserto. E assim Artaban então organizou a sua viagem, montou o seu cavalo e saiu apressadamente logo nas primeiras horas da manhã. Desceu as montanhas da Pérsia, foi para os vales do Nilo, atravessou o Tigre e o Eufrates, contemplou aquele vale maravilhoso à volta do rio Nilo, que é a plantação de trigo. Quando o sol espargia por toda aquela região, parecia toda uma plantação dourada. E ele contemplou aquilo, suspirando alegremente, pensando como a criação é divina. E voltou novamente atento à sua viagem. Mais à frente, muito mais à frente, ele entra pelos jardins da Babilônia, e já era noite, cavalga devagar e percebe que aquela destruição toda, ele ficou pensando: nossa, até quando nós, os homens, vamos guerrear entre os outros, destruir tudo que a gente possa construir? Não entendo isso. E ele pensando assim, e cavalgando devagar, para o cavalo descansar, ele percebe que seu cavalo ficou arredio. Ele olhou assim lá na frente e percebeu que tinha um vulto deitado no meio do caminho. Desceu do seu cavalo com as rédeas na mão e foi andando devagar, e notou que era um homem que estava moribundo, estava doente. Ele imediatamente pegou o moço no colo, assim nos braços, e chamou a atenção do moço e viu que o moço estava com vida, e aí começou a tratá-lo. Mas ele lembrou que ele tinha um compromisso, e aí a primeira esquina, o primeiro momento de reflexão de Artaban. Ele pensou: eu tenho um horário para chegar, se eu não chegar, meus amigos vão embora. E ele disse: mas o que será mais importante? Imediatamente ele teve a intuição: a vida é mais importante. Então, ele, que era um iniciado, ficou ali horas e horas com aquele moço, tentando socorrê-lo, dando medicações, ungüentos, e esse senhor melhorou. E assim que ele melhorou, eles começaram a conversar, e ele disse para onde ia. E aí
o moço dá uma informação para ele muito importante, diz para ele, olha, o menino luz que você está procurando é Jesus, é o menino Jesus. Ele não vai nascer em Jerusalém, ele vai nascer em Belém. Falou, obrigado pela informação, vou deixar as coisas com você e vou partir para o meu compromisso. E assim o fez. Montou em seu cavalo novamente, já estava atrasado, muito embora estivesse próximo do templo das 7 esferas. Ele parte imediatamente, naquela era a terceira noite de lua cheia, e quando ele chega no templo das 7 esferas, ele percebe que não tem mais ninguém. Já era muito mais de meia-noite e ele se desespera. Pensa, e agora, como é que eu vou atravessar o deserto? Eu preciso entregar para o menino Luz aquilo que eu prometi. E aí, ele vê um bilhete no monte de pedras que dizia, Artaban, esperamos por você para lá de meia-noite, mas como não compareceu, nós atravessaremos o deserto. Siga-nos. Então o que ele fez? Ele pensou direitinho, enfiou a mão no seu borná e tirou a pérola e disse, Senhor, perdoe-me eu oferecer aos homens aquilo que prometi para ti, mas quando eu encontrá-lo, farei de tudo para compensar este meu momento. E assim ele comprou uma caravana com tudo que tinha para poder atravessar o deserto. Artaban junta os seus pertences com aquela caravana e chega a atravessar o deserto. E quando ele chega na Palestina, já descendo os montes sagrados, ele então se dirige para Belém, onde estaria Jesus, e quando ele chega lá, ele percebe que a cidade estava vazia. Só as mulheres estavam na cidade. E aí ele conversa com a mulher que estava cantarolando lá no fundo da casa, e ela diz para ele, olha, nossos maridos fugiram para as montanhas para proteger os nossos filhos. Herodes mandou matar todos os primogênitos. E ela estava com a criança pequenininha no colo, e quando ele conversava com ela, de repente nas ruas aquele alarido, aos soldados, fujam aos soldados. E aí ele está vendo que os soldados de espada na mão descendo procurando os primogênitos para cumprir a ordem de Herodes. E aí ele para na soleira da porta, né, esperando que alguém, né, apareça por ali. Mas de repente a criança começa a chorar e um centurião percebe isso e vem até a porta. Artaban era uma figura avantajada, de tez morena, de olhos profundos, tá? E vestido como um mago. E aí quando o centurião aproxima-se dele, coloca-se um pouco de respeito, aí ele olha assim para o centurião e diz assim, não tem nenhuma criança aqui, centurião. Sei que você está fazendo um trabalho duro, eu te ofereço essa safira. E aí o soldado aceitou aquele suborno, enfiou no bolso e disse para os outros, não tem nenhuma criança aqui. Artaban salva a vida daquela mãe, daquelas crianças, daquela criança que estava em seu colo. Ela, muito agradecida, então, dá as informações para Artaban, onde deveria encontrar Jesus. E Artaban, então, passa a seguir os passos de Jesus. Mas ele sempre, quando chegava em algum lugar, Jesus já tinha caminhado para outro momento. E passaram-se muitos anos que Jesus sumiu da Palestina, e então ele ficava trabalhando num lugar, hora outro, outra. Um dia ele soube que Jesus estava de volta a Jerusalém, mas ele estava no Vale dos Leprosos. E lá foi ele. Artaban chegou lá e não encontrou Jesus. Jesus já esteve por aqui, mas ele já foi embora. E ele viu tanta pobreza, tanto sofrimento, que ele passou algum tempo lá cuidando, trabalhando, né? Ajudando o próximo. Ele se deteve por muito tempo ali. E assim ele foi visitando presídios, onde Jesus passava, ele também passava, né? As pessoas, os mendigos, aqueles prisioneiros que precisavam de coberta, doentes, ele foi socorrendo tudo que ele podia fazer. Já se passaram muitos anos e até então ele não vira Jesus. Certo dia ele chega a Jerusalém, já estava bastante convalescente, já tinha passado alguns anos, e aí ele soube que Jesus estava em Jerusalém. Pergunta para ele assim, pergunta para algum do povo, disse assim, e onde está Jesus? Ele falou, você não sabe? Ele está no Gólgota, vai ser sacrificado, vai ser crucificado. E ele disse, nossa, andei tanto atrás de Jesus e agora quando eu vou encontrá-lo nessa situação, eu vou lá vê-lo. E ele então se propõe a subir as escadarias do Gólgota, mas quando ele dá o primeiro passo
para subir as escadarias, vem descendo 2 soldados com uma mulher, e ela vem arrastando ela como prisioneira, e ela percebe as vestes de Artaban, ela se solta, se desvencilha dos soldados e se atira aos pés de Artaban. Diz: Senhor, salve-me, por dívida do meu pai, vamos me levar para os haréns dos soldados, por favor. Ele então, muito contra gosto, ele tira a última pedra preciosa que ele tinha e oferece aos soldados para pagar a dívida desta moça. E eles a libertam. E ele então novamente faz aquela prece conduída para Jesus, dizendo que ele gastou com os homens aquele que ele tinha prometido para a realeza de Jesus, né? E que ele tentaria compensar isso. Mas nesse exato momento, Artaban percebe que ele não tem mais forças para subir o Gólgota. Ele vai se escorregando, ouve as vozes lá no fundo e percebe que aquele momento dele chegou. E numa fração de segundo, ele percebe que ele vai transitar do mundo terreno para o mundo espiritual. E assim se fora feito. Artaban fecha os olhos e parte do mundo material. Mas, num outro momento, ele abre os olhos e percebe que está num lugar totalmente iluminado. Uma esfera que parece reanimá-lo, dá forças para que ele possa seguir a sua caminhada. Mas ele percebe também que não estava mais no plano terreno. E aí, lá no fundo, ele ouve uma voz. Artaban repercutia dentro de si, dentro do seu coração, né? Propagava pelo cérebro todo, parecia que tomava conta do seu corpo. E novamente o chamou: Artaban, Artaban. Ele olha e disse: quem me chama? Ora, Artaban, sou eu. Você me procurou a vida inteira e agora você pergunta quem sou eu? Senhor, mas eu não o conheço. Quem é o senhor? Artaban. Quando eu tive fome e sede, você me deu o que beber e o que comer. Quando estive no presídio, você me visitou e me alimentou. Quando eu estava doente num vale segregado, você foi lá e dedicou vários anos a cuidar de mim. Disse: mas senhor, tudo o que o senhor está dizendo eu nunca fiz pelo senhor, nem eu conheço. E ele disse: Artaban, tudo o que fizeste aos pequenos, aos necessitados, fizeste a mim. Sou eu, Artaban, Jesus de Nazaré, aquele que você sempre procurou. Artaban, nesse momento, os seus olhos brilharam sem saber o que fazia, se sentia uma figura iluminada por ser reconhecido nada mais, nada menos que o Mestre Jesus, que agora já não era mais aquela criança. E Artaban então disse: Senhor, toda a minha vida eu procurei, toda a minha vida eu me entreguei buscando a sua pessoa. E Jesus lhe disse: eis-me aqui, amigo, caminho de meu lado e vamos para os céus. Vamos encontrar a falange de espíritos que nos acolherá e nos mostrará que o mundo deve ter muitas pessoas como você. E que essa oportunidade deve ser dada para outros com o mesmo valor. Artaban, caminhe, que o seu dia chegou e a luz te iluminará agora e para sempre. Assim, amigos, foi a vida de Artaban. E assim é a nossa, que vamos sempre buscando o melhor para nós, para os nossos familiares. Mas erramos no nosso dia a dia, atrasamos nossos passos, mas Jesus pacientemente espera pelo nosso progresso. A espiritualidade vai nos ajudando, Deus de braços abertos vai esperando pelo nosso progresso espiritual. Essa é a grandiosidade da nossa vida, de viver plenamente. Um Feliz Natal e um próximo ano novo para todos. Abraço.